De volta às nossas aulas, seguimos com a aula 5, onde vamos abordar, na sequência do processo da ISO, tratamento de riscos. Aqui nós identificamos na figura da ISO a fase na qual nos encontramos. Nós já passamos então pela fase de identificação de riscos, fizemos a sua análise e avaliação e agora medidas precisam ser tomadas para que esse risco não nos atropele. A seleção de tratamentos envolve a avaliação de custo-benefício para sua implantação. Visa selecionar e implementar opções que diminuam a probabilidade e/ou impacto. Quanto vai me custar tratar esse risco? Eu vou depender de um volume extra de recursos financeiros? Ou eu vou trabalhar apenas com algumas medidas internas, com os próprios recursos que eu já tenho disponíveis? Isso vai me trazer algum benefício? Isso vai me ajudar a diminuir a probabilidade de ocorrência desse risco? Ou eu vou amortizar o seu impacto? Esses são os questionamentos que nós nos fazemos no momento de tratar o risco. O tratamento é um processo constante de formular e selecionar opções de tratamento de risco, planejar e implementar o tratamento do risco, avaliar a eficácia desse tratamento, decidir se o risco residual é aceitável, se não for aceitável, realizar tratamento adicional. Aqui, risco residual, nós podemos entender como o nível do risco que permanece após a implementação de alguma medida de tratamento. Pode ser que o nível do meu risco esteja bem alto. Daí eu penso em algum tratamento, planejo, implemento esse tratamento e na reavaliação desse risco, o seu nível permanece alto. Pode ser que esse tratamento não tenha impactado na redução do nível do risco. Se for esse caso, a gente vai precisar, então, de pensar em uma nova medida de tratamento, visando sempre a redução do nível do risco. O tratamento deve ser realizado observando os objetivos da organização, os critérios de risco e os recursos disponíveis. Ainda que cuidadosamente concebido e implantado, o tratamento pode não produzir os efeitos desejados e gerar consequências não vislumbradas. Pode ser que a implementação do tratamento de um risco faça emergir um novo risco, e nós precisamos estar atentos a esse tipo de situação. Se não houver opções de tratamento ou as existentes não forem suficientes para mitigar determinado risco, convém registrá-lo e mantê-lo sob análise crítica contínua. Isso é o que nós chamamos de reter o risco por decisão fundamentada. Para a elaboração das ações de controle, é importante considerar as causas, principalmente a causa raiz, e elaborar controles que consigam de forma preventiva diminuir a probabilidade de ocorrência das causas. Também é importante elaborar ações de controle que considerem as consequências e assim consiga mitigar o impacto que possa advir dessas consequências. Para a diminuição do nível de probabilidade, tratar as causas. E, por outro lado, para a diminuição do nível de impacto, tratar consequências. Lembra da figura do bow-tie? De um lado, eu penso em ações preventivas, no sentido de impedir que esse risco se materialize, e do outro lado, eu penso em medidas de mitigação, que serão tomadas caso esse risco venha a se materializar. Tratar riscos pode envolver uma ou mais das seguintes opções: resposta ao risco. Evitar o risco. Já falamos sobre isso, evitar o risco pressupõe descontinuar a atividade. Assumir ou aumentar o risco, no caso dos riscos positivos. Remover a fonte de risco. Aqui, para exemplificar, a gente pode pensar, por exemplo, na área de ouvidoria da instituição. Se eu tenho ali, trabalhando na ouvidoria, um agente da rádio corredor do órgão,
essa pessoa pode estar colocando em risco informações sigilosas da instituição. Seria uma fonte de riscos a ser removida. Não combina trabalhar na ouvidoria alguém que tenha dificuldade com sigilo. Mudar a probabilidade, mudar os impactos. Essas são opções quando eu opto em reduzir o nível do risco. Compartilhar os riscos. Indica uma parceria. Parceria com algum órgão, alguma instituição que também tenha interesse no risco e possa assumir alguma responsabilidade relacionada a esse risco. Reter o risco por decisão fundamentada, também já falamos a respeito. Controles internos. Conjunto de normas, estruturas, processos, sistemas criados para mitigar riscos e assegurar que os objetivos da organização sejam alcançados. Controles internos administrativos são de responsabilidade dos próprios gestores. Quem é mais novo no Estado não tem dificuldade com isso. Mas há os mais antigos que vão se lembrar que houve uma época em que a CGE era chamada de Gabinete de Controle Interno. Então, até hoje, quando a gente fala em controle interno, há pessoas que associam esse termo diretamente à CGE. Acham que a CGE é o próprio controle interno encarnado. E não é esse o caso. Quando a gente fala aqui em controle interno, como dito, são normas, estruturas internas que eu tenho lá nas minhas atividades e que vão me auxiliar na garantia dos meus resultados. Que tipo de controles internos eu posso estabelecer então nas minhas atividades? Políticas. Política de segurança da informação. Está em voga agora a LGPD, é um exemplo de política. Eu tenho também política de gestão de riscos, posso ter uma política de comunicação, procedimentos de autorização, aprovação, alçadas, atribuição de poder pela hierarquia. Aqui a gente pode tomar como exemplo um processo de despesa, que tem início com a solicitação de um servidor interessado e vai passando por alçadas, por aprovações, até a aprovação final do titular da pasta. Segregação de funções ou atividades incompatíveis. Eu não posso, por exemplo, ser nomeada para fazer parte de uma comissão, de um processo administrativo que vai apurar responsabilidade de alguma atividade na qual eu tenha tido algum tipo de envolvimento. Controles de acesso a recursos e registros, revisões independentes, verificações, conciliações, muito comuns nas áreas financeiras e de contabilidade, avaliações de desempenho organizacional, revisões e análises críticas, avaliações de operações, processos e atividades, supervisão direta. Selecionada então a ação de tratamento, eu preciso planejar a implementação dessa nova ação de controle. Para isso, a gente oferece esse plano de ação no formato conhecido dos 5W2Hs. Nesse modelo, a gente tem a fase do projeto, que traz as principais informações para a implantação desse novo controle. O que será feito, por que será feito, como, quando isso vai ser desenvolvido, quem é o responsável, porque a gente sabe que a ação não é implementada sozinha, qual será o produto a ser entregue frente a essa nova ação e o campo para alguma informação que seja importante. Isso vai me ajudar na implementação desse novo controle. Uma vez implementado, depois que esse controle tiver se tornado uma atividade contínua, a gente preenche então a fase do processo. Nessa fase, as informações serão o que é feito, por que é feito, como é feito, qual é a periodicidade, quem é o responsável e qual é o produto que essa atividade entrega. No serviço público, a gente precisa ter a consciência de que nós não somos eternos e que, se eu não estiver, um outro servidor deve executar alguma atividade que eu desenvolvo.
Para isso, a gente recomenda a documentação do passo a passo de execução das atividades, mesmo para os controles já existentes. A gente chama de controle já existente aquele controle, atividade que eu já desenvolvo no momento de identificação do risco. Para essas atividades, nós vamos utilizar, então, essa planilha do modelo processo, já comentado. A gente segue agora com atividade prática para sedimentar o entendimento sobre tratamento de riscos. De volta com a ferramenta do Bowtie, nós retomamos o risco anteriormente identificado de concessão de bolsas sem atendimento aos requisitos legais. A proposta aqui é analisarmos as causas e consequências e pensarmos em medidas de tratamento preventivas para as causas, no sentido de impedir que o risco se materialize, e medidas de mitigação para as consequências, caso o risco se materializar, que as suas consequências sejam menos danosas. Analisadas essas causas, nós poderíamos sugerir como uma ação de controle canais de denúncia e transparência. Canais de denúncia poderiam combater a causa de influências externas, como pressões políticas. Se o cidadão tiver a seu alcance um canal no qual ele possa denunciar alguma suspeita de favorecimento político na concessão de bolsas, isso pode coibir esse tipo de interferência externa. A transparência vai suprir a falta de transparência nas políticas de concessão e critérios estabelecidos. Quando eu iniciar, então, processo seletivo para concessão de bolsas, eu vou dar ampla publicidade na publicação do edital de seleção em todo o processo seletivo e, ao final, dar também ampla publicidade na lista dos beneficiários dessas bolsas que serão concedidas. Aqui na coluna da causa relacionada, nós vamos registrar, então, as causas 2 e 3, que são as causas que têm relação com a ação de controle proposta. Na análise do risco de concessão de bolsas sem atendimento aos requisitos legais, nós temos como uma possível consequência o favorecimento injusto de beneficiários. Analisando essa consequência, nós podemos pensar em propor uma ação de abertura de processo de apuração de responsabilidade para identificar quem deu causa. Aqui na coluna do impacto relacionado, nós vamos relacionar, então, a consequência de número 1, e assim a gente fecha esse exemplo didático de utilização da ferramenta do Bowtie. Trazemos também para vocês um exemplo de preenchimento de um plano de ação de uma nova ação de controle. A gente segue com aquele exemplo do risco de concessão de bolsas sem atendimento aos requisitos legais. Está aqui na linha de número 5, a gente preenche aqui o nome do risco. Na linha 6, a gente vai colocar qual que é a ação a ser implementada, que é a implantação de canais de denúncia e transparência. E na sequência, a gente vai preencher os 5W2Hs. O que vai ser feito, então? Implantar canais de denúncia e transparência. Por que vamos implementar essa ação? Para fortalecer a participação cidadã e a transparência dos atos da gestão. Como isso vai ser feito? Reestruturando o site da instituição. Quando vai se iniciar? Em abril de 2024. Vai findar no final de julho do mesmo ano. Realização: nós só vamos preencher depois dessa data se iniciar. E da mesma forma o fim. Quando eu concluir, pode ser que eu conclua antes dessa data prevista, pode ser que eu não consiga nessa data, e isso se posterga. Então, aqui nessas colunas de realização, é o início e o fim reais. Quem é o responsável? A gerência de TI, sob coordenação do João. A gente precisa saber de quem é que a gente vai cobrar a implementação dessa ação.
Produtos. O que vai ser entregue para viabilizar essa ação? O produto entregue serão os espaços que vão ser devidamente disponibilizados lá no site da instituição. Observação é um campo que a gente pode usar para observações gerais. Aqui a gente está, ressaltando que tudo isso precisa estar pronto antes da publicação do edital das bolsas, que vai acontecer no dia 15 de agosto. Então, vejam que a gente colocou aqui uma data fim com uma certa folga aí, de antecedência à data que de fato precisa estar concluído, certo? Então, esse é um exemplo didático de como é que a gente pode usar, como que a gente pode preencher e se utilizar dessa ferramenta do plano de ação. Concluímos por aqui essa quinta aula e, na sequência, vamos tratar de um assunto bem interessante: indicador.